Olá, eu sou o JD e vocês estão no canal Gomu Gomu Anime. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre o spoiler do capítulo 341 de Black Clover. Mas antes, dá uma moral pra gente e curta, inscreva-se e ative o sininho. E agora, sem mais demora, bora pro vídeo! O capítulo 341 de Black Clover começa com os 3 Ryuzens aparecendo. Um com uma tipo de caveira no rosto, outro mais fortinho e uma parecida um pouco com a Noelle, à primeira vista. Então esses 3 começam a se apresentar para o Asta. E o Asta, meio que dentro de um casulo, começa a se recuperar dos ferimentos provocados pela Ishika no seu último treinamento com ela. Então, enquanto o Asta se recupera, eles falam que estão fazendo isso pelo Ryu e pelo Rei da Terra do Sol, o Grande Shogun. E então, após o Asta se recuperar, ele começa a treinar e lutar com os 4 Ryuzens, com a Ishika e os mais 3 personagens que acabaram de aparecer. E após treinar com os 4, o Asta, exausto, jogado na pedra, começa a pensar que nenhum deles usou poder de feitiçaria ou magia. E mesmo assim, apenas usando os Etten, eles são extremamente incríveis. E também acaba refletindo que enquanto lutava com eles, ele percebeu que eles têm estilos de lutas diferentes. Por exemplo, enquanto um quer chegar à potência de 10, e para isso utiliza 2 chutes com potência 5 e na soma dá 10, outros fazem 5 golpes de potência 2, que ao todo dá 10 na sua soma. Ambos alcançando uma potência 10, só que com 2 maneiras diferentes de atingir o mesmo objetivo. Ou seja, apesar da técnica Zetten ser a mesma, existem modos diferentes de buscar utilizá-la, seja buscando dar mais socos para atingir a mesma potência ou dar menos socos com mais potência para atingir uma potência equivalente. E o Asta também reflete que ele precisa buscar achar a abertura de seus oponentes, o que é super complicado para ele, pois ele não consegue nem mesmo usar o Zetten perfeito, que é o requisito mínimo para conseguir achar a abertura que o seu oponente oferece. E quando ele estava acabando de refletir sobre o que ele havia aprendendo na Terra do Sol, aparece Ishika. Então o Asta, tentando puxar assunto com ela, diz que tem 18 anos e pergunta quantos anos ela tem. Então Ishika responde que ela tem 24 anos. E o Asta fica surpreso, dizendo que ela parecia ser mais nova, mais ou menos da idade dele. E ela então pergunta se ela tinha cara de criança, por ele achar isso. E ele responde que não, que na verdade ele quis dizer que ela tinha uma aparência jovem. Então Ishika diz que foi até ele porque Ryu pediu para ver como Asta estava. E ela continua dizendo que Ryu está extremamente ocupado, pois aparentemente, apesar da Terra do Sol ser um lugar pacífico, passa por dezenas de problemas. E que Ryu consegue manter tudo em paz na Terra do Sol pelo seu poder de clarividência do seu olho direito. Ele consegue ver tudo o que acontece no presente. E também pela sua grande sabedoria e liderança. E ela continua dizendo que apesar de Ryu não ter poder de feitiçaria ou poder mágico, com seu poder de clarividência e sabedoria e popularidade, ele consegue unir toda a Terra do Sol sob seu comando. E ela finaliza dizendo que uma pessoa idiota como Asta não poderia entender isso, mas Ryu, ele é maravilhoso, e comemorando muito, feliz. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo a Ishika feliz, desde que ela apareceu no mangá. Ela só é feliz assim quando demonstra alegria quando fala do Ryu. Para todo o resto é a cara fechada e brava. Então ela diz que ela está treinando o Asta e cuidando dele porque Ryu pediu. E apenas por isso, pois ela não gosta do Asta. E então a Ishika inesperadamente começa a abrir um pouco seus sentimentos com Asta. E dizer que ela obedece e segue o Ryu não apenas por ele ser Shogun da Terra do Sol, mas também por ele tê-lo salvada inúmeras vezes. Então o Asta, percebendo que ela estava meio que se abrindo para ele, ele começa a contar bastante do Capitão Yami, quanto ele é incrível, forte, um verdadeiro capitão, apesar da personalidade difícil e tudo mais, falando super bem do Capitão Yami. Então a Ishika manda ele parar de falar daquele homem. Então o Asta questiona ela, perguntando por que ela não quer falar sobre o Capitão Yami, e continua falando quão incrível ele era, que ele apareceu em Clover depois de ter sofrido um naufrágio e tudo mais. Então a Ishika interrompe falando que não quer falar daquele homem, que o Yami é a pior escória que existe na humanidade e que ela não quer saber dele. Então o Asta continua indagando-a, perguntando como ela pode dizer isso, falar isso do próprio irmão. Então ela o interrompe e diz que não gosta do Capitão Yami, que na verdade o odeia, pois ele matou todo o clã dela. Então na última página, mostra a memória da Ishika se lembrando de quanto o Capitão Yami viviam com eles. E assim termina o spoiler do capítulo 341
1 de Black Clover. Mano, e assim aparece um novo Itachi em Black Clover. O multiverso dos animes. O Yami agora é o Itachi, o destruidor, o assassino do próprio clã. Só tá faltando um Sharingan no Yami, porque a história de assassino de clã é do Itachi, pô. Isso aí é plágio, hein? Falar pro Tabata. Ô, Tabata, pode plagiar outros animes não, viu? Itachi só tem um, poxa. Os fanboys vai ficar bravo com ele. Como assim? Vai ter um assassino de clã agora? Mas agora falando sério, eu duvido muito que o Yami tenha matado o próprio clã. Um homem que nem o Yami que tá disposto a morrer por Clover, morrer pelo Rei Mago, sempre colocou a vida dos outros acima da dele própria. Duvido muito que ele tenha matado o próprio clã. A não ser que seja um clã de bandidos, assassinos, e queria matar a irmã dele, ou queria causar alguma revolta. A não ser que tenha uma motivação extremamente forte, duvido muito que o Yami tenha feito isso. Até porque o Ryu, com seu poder de clarividência, saberia disso. E aparentemente o Ryu é bem amigável com o Yami. Ele nunca foi hostil com o Yami nem nada. Então, provavelmente o Yami não é culpado disso não. E se ele tiver feito de fato, deve ter um motivo muito bom por fora disso. Porque o Yami sempre demonstrou ser uma pessoa digna, moralmente boa, sabe? Então, vamos ver no próximo capítulo como vai ser a história. E por hoje é isso, pessoal. Gostou do capítulo? Não gostou? Diz aí nos comentários que eu quero saber. E não esquece, curta, inscreva-se e compartilha. Até mais, galera. Fui!